Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, os blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020 favoritos para Tóquio, no Facebook, com Pesquisa Olímpica, Olitoque 2020 favoritos para Tóquio. Retornando depois de muito tempo, vou fazer esse vídeo sobre os quadros de medalhas desses Jogos Olímpicos de Tóquio, dos Jogos Olímpicos de Verão, e vou analisar e fazer uma comparação com uma previsão que eu havia feito dos favoritos, das medalhas que poderiam ser conquistadas conforme fui analisando os campeonatos mundiais de 2017, 2018, 2019. Essa segunda tabela aqui, que está clara, né, sem cores, eu fiz no início de 2020, antes do cancelamento, do adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, e numa perspectiva com outros atletas, outros países, outros competidores que estavam dominando. Inclusive alguns deles foram suspensos por questão de doping, e com isso a dinâmica das provas sofreram uma forte alteração. Entretanto, alguns países mantiveram-se, de certa forma, dentro do que poderiam ter conseguido lá em 2020. Os meus quadros de medalhas, eles possuem uma coluna a mais. Eu coloco os países, o país na primeira coluna, o total de medalhas, que é o critério que eu prefiro utilizar, porque o critério de medalhas de ouro é um critério que eu acho muito distorsivo, então eu prefiro esse critério de total de medalhas para dar uma ideia melhor do potencial do país. Tem as divisões, de medalhas de ouro, prata e bronze, e uma última coluna nesse tipo de quadro é o NP. O que significa o NP? O NP é o número de provas em que o país conquistou medalha. Por exemplo, em 2004, os Estados Unidos, no atletismo masculino, conquistaram a medalha de ouro e a de bronze nos 100 metros, as medalhas de ouro, prata e bronze nos 200 metros e as medalhas de ouro, prata e bronze nos 400 metros. Então foram 8 medalhas, dessas 9 medalhas distribuídas, os norte-americanos conquistaram 8. Qual seria o NP nesse caso? O NP seria 3. Por quê? Essas 8 medalhas foram conquistadas em 3 provas. Nesse caso, dos campeonatos mundiais, aqui na verdade não foi uma análise dos campeonatos mundiais até 2020, e eu procurei fazer uma previsão dos atletas candidatos à conquista das medalhas. Então, nesse caso, os Estados Unidos somariam, conforme aqueles campeonatos mundiais, conforme o ciclo olímpico, somariam 129 medalhas. 57 delas seriam de ouro, 36 de prata e 36 de bronze. E todas essas 129 medalhas seriam conquistadas em 106 provas. Esse é o NP dos Estados Unidos nessa previsão que eu havia feito no início de 2020. Então, o NP norte-americano seria 106 provas, as 129 medalhas conquistadas em 106 provas. A China, por exemplo, conquistaria 92 medalhas, 42 de ouro, 25 de prata, 25 de bronze, e chegaria ao pódio, não importa se conquistando 1, 2 ou 3 medalhas, chegaria ao pódio de 82 provas. Então, esse é o significado do NP. E há uma outra divisão, que depois eu vou apresentar um outro quadro de medalhas, que coloca ND, que seria o número de divisões em que o país conquista medalha. Por exemplo, nessas divisões são consideradas medalhas no masculino, medalha no feminino, medalha em prova mista e medalha em prova aberta. Então, a masculina exclusiva para homens, feminina exclusiva para mulheres. Prova mista é uma prova que exige a participação conjunta de homens e mulheres, e a prova aberta é a que não faz exigência de participação masculina ou feminina. É o que ocorre no hipismo. Na prova mista, um exemplo é o que ocorre nas duplas de patinação artística, por exemplo,
ou nos revezamentos mistos do atletismo e da natação. Prova masculina, prova feminina são as tradicionais que nós costumamos acompanhar, 100 metros masculinos, 100 metros femininos. Tudo bem? Então, diante desta explicação, esta explicação se fez necessária para que pudéssemos analisar, para vocês entenderem esse quadro de medalhas. Portanto, temos aqui na coluna da esquerda os campeonatos mundiais, as principais competições e uma relação de como seria o desempenho desses países, fazendo uma ponderação dos resultados e tudo mais. Por exemplo, a luta livre, a luta greco-romana, são 10 categorias de peso nos campeonatos mundiais. Entretanto, nos Jogos Olímpicos, essas divisões são reduzidas a 6. Então, atletas de 2 categorias de campeonato mundial acabam disputando uma categoria nos Jogos Olímpicos. Então, eles acabam se encontrando. Então, por isso, ficava difícil analisar dentro dessa dinâmica só dos campeonatos mundiais. Então, eu fiz tipo de uma previsão, né, naquela época, e os resultados, né, foram esses. Então, já na coluna da direita, essa coluna colorida, temos os resultados dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com a posição do país, pelo total de medalhas, o nome do país, né, a abreviação, né, o total de medalhas, as divisões ouro, prata e bronze e o NP. Então, os países, né, que estão em verde são países que conquistaram medalhas a mais, superaram o total de medalhas do que havia sido a projeção em 2020. Os países em vermelho, nesse roseado, né, vamos dizer assim, vermelho, são os países que conquistaram menos medalhas. Em amarelo, os países que conquistaram o número exato de medalhas que havia nessa primeira previsão. Então, os Estados Unidos, né, mantiveram a primeira colocação, eram candidatos ao primeiro lugar, confirmaram a condição, só que de 129 medalhas, eles conquistaram 113, 16 a menos. É uma variação grande do número de medalhas? Considerando o potencial norte-americano, até que não. Como os norte-americanos têm potencial para várias medalhas, uma variação de 16 medalhas, eles têm condições de ganhar medalha em 15, 20 esportes. Então, perdendo uma medalha por esporte dá 20 medalhas. Então, não seria uma variação muito grande. Em medalhas de ouro, os Estados Unidos sofreram um duro golpe. Por quê? O atletismo masculino teve um desempenho muito fraco, obteve apenas 2 medalhas de ouro, e a natação feminina também teve um desempenho muito fraco. Se não me engano, foram 3 medalhas de ouro para a natação feminina dos Estados Unidos. Então, com isso, o total de medalhas de ouro dos Estados Unidos sofreu um forte abalo, né? 19 de diferença. E também tivemos a questão da Simone Biles na ginástica. Havia conquistado 5 medalhas de ouro no Campeonato Mundial de 2019 e, entretanto, nesses Jogos Olímpicos, ela teve aquela crise nervosa e tudo mais, os Estados Unidos acabaram conquistando 3 medalhas de ouro. 3 medalhas de ouro? Foram 3 medalhas de ouro. 3 ou 2? 2 medalhas de ouro. Os Estados Unidos conquistaram 2 medalhas de ouro, né? A Sunisa ali, não, conquistaram no solo também. Foram 3 medalhas de ouro para as norte-americanas e 3 medalhas de ouro para o resto do mundo, né? Os Estados Unidos venceram no geral individual e venceram no solo. No salto deu Brasil, nas assimétricas deu Bélgica, na trave deu China. Na verdade, os Estados Unidos conquistaram 2 medalhas de ouro apenas na ginástica feminina. Por equipes deu Rússia. Então, foram 2 medalhas de ouro apenas. Então, foram 3 medalhas perdidas na ginástica, né, em relação ao que era possível, mais as medalhas da natação feminina e também o atletismo masculino. Então, os Estados Unidos perderam muitas medalhas nos 3 grandes esportes em que eles costumam conquistar medalha. Essas medalhas, era prevista a conquista em 106 provas, conquistaram medalha em 102. Então, dentro dessa previsão, eles confirmaram o favoritismo. A China teve um desempenho muito próximo do que foi analisado, 92 medalhas, conquistaram 88, 4 a menos apenas. 42 de ouro, conquistaram 38, 4 de ouro a menos. E
conquistaram medalha em 77 provas, enquanto na previsão eram 82. Então a China esteve muito próxima do que era previsto, do que ela poderia ter produzido lá em 2020, né, segundo, né, os estudos dos campeonatos mundiais. O Japão ficou em terceiro lugar no total, em Tóquio ficou em quinto. Os japoneses tiveram aí, eram previstas 65 medalhas, conquistaram 58, medalhas em 60 provas, conquistaram medalha em 54 provas, e as medalhas de ouro, 25 previstas, conquistaram 27. Então, o Japão também teve um total próximo do que poderia ter realmente conquistado. Principalmente a ginástica masculina poderia ter ido melhor, poderia ter conquistado resultados melhores. A Rússia, com 63 medalhas, 23 de ouro, também ficou próxima do que era previsto, mas ela teve um desempenho significativo. Não se cogitava da Rússia chegar a mais de 70 medalhas. O limite ali eram 60 medalhas, e os russos conseguiram 71 medalhas, foram o melhor país no taekwondo, conseguiram o melhor desempenho no tênis, na luta livre masculina, tiveram bons desempenhos. Na ginástica foram 8 medalhas, só que o atletismo apenas 2 medalhas, e os esportes femininos de combate, as russas foram muito mal. Apenas uma medalha no boxe, uma medalha no taekwondo e nenhuma medalha na luta. Né? Nenhuma medalha na luta. Então, esses resultados do esporte feminino russo nos esportes de combate foram muito, muito fracos. A Rússia poderia ter uma política mais voltada para melhorar nesses esportes e conseguir aumentar o seu total de medalhas. Entretanto, a Rússia teve uma boa atuação no tiro ao alvo. Era um esporte que a Rússia vinha mal, foi bem em 2004, depois de 2004 teve atuações fraquíssimas, 2008, 2012, 2016, e no entanto agora em 2021, em Tóquio, conquistaram 8 medalhas, foram 2 delas de ouro, foi um bom desempenho. A esgrima também, a esgrima com um ótimo resultado, 8 medalhas, talvez tenha sido o esporte de melhor desempenho dos russos, né, junto com a luta. Então, realmente a Rússia teve um desempenho um pouco acima do esperado. As decepções, lógico, a ginástica rítmica não ter conquistado medalhas de ouro na prova individual e por equipes também acabou comprometendo esse total de medalhas de ouro que a Rússia poderia conquistar. A Austrália, vista aqui com 53 medalhas, conquistou 46, né, era uma previsão de 15 de ouro. Um resultado forte da Austrália acabou ocorrendo na natação, desbancou os Estados Unidos em medalhas de ouro na natação feminina, e a Austrália, com essas 46 medalhas, 21 vieram das piscinas, então quase metade, aliás, da piscina, né? Quase metade das medalhas da Austrália vieram da natação, e as outras medalhas conquistando 2, 3, 4 medalhas por esporte só, não teve assim, além da natação, um grande esporte que fosse realmente ali fonte de muitas medalhas. Mas também, de certa forma, o desempenho australiano foi positivo, um pouco abaixo, né, do que eles poderiam até ter conquistado, mas em termos de medalhas de ouro foi, de certa forma, significativo. O Reino Unido realmente foi quem surpreendeu. O Reino Unido havia uma previsão aí de 52 medalhas, 50 medalhas, e acabou conquistando, na verdade, 65 medalhas. Teve uma atuação fantástica nas competições de ciclismo, conquistando um total de 12 medalhas, se não me engano, 6 delas de ouro. Também tiveram um excelente desempenho no pentatlo moderno, buscando 2 medalhas de ouro. Conquistaram medalha na ginástica, atletismo. O atletismo não levou ouro, mas também conquistou, se não me engano, 6 medalhas. O boxe teve uma boa atuação, foi o melhor país no critério de total de medalhas. O remo não foi muito bem, né? O que foi assim, uma certa surpresa, mas na vela também confirmou sua condição de líder mundial. O Reino Unido teve um desempenho muito significativo e apresentou também uma diversidade nas conquistas de medalha muito grande. E acabou colocando o Reino Unido à frente de Japão e Austrália, porque havia uma expectativa de Japão e Austrália ficarem à frente do Reino Unido. Mas o Reino Unido realmente confirmou sua condição de grande potência esportiva da atualidade
e já é um posto que o Reino Unido vem mantendo aí há 4, 5 Jogos Olímpicos. Falei aqui da Austrália, né, Reino Unido, tudo certo então. Então a análise desses 6 primeiros países, né, Rússia e Reino Unido melhoraram o total de medalhas que era previsto, enquanto que Estados Unidos, China, Japão e Austrália acabaram piorando. Um outro bloco de países, aqui do 7º colocado, Holanda, até o 10º, a Itália, acabaram ficando na mesma faixa, né? A Itália em 7º, a Alemanha 8º, Holanda 9º e França em 10º, acabaram ficando nessas posições, né? Nesse bloco. A França, houve uma variação muito pequena das medalhas desses países. A França, de 36 previstas, obteve 33. A Holanda, de 39, obteve 36. A Itália, que subiu bastante. A Itália teve um desempenho excelente em termos de total de medalhas. Teve uma variedade muito grande de esportes conquistando medalha, e depois que acabou conquistando medalhas de ouro, principalmente no atletismo. Excelente desempenho no atletismo, com 5 medalhas de ouro, venceu a prova de 100 metros, venceu o revezamento 4x100, venceu no salto em altura, todas as provas masculinas em que a Itália conquistou suas primeiras vitórias na história olímpica. Então o resultado de medalhas de ouro da Itália, 5 medalhas de ouro, foi realmente surpreendente, e a Itália conquistou com isso metade das suas medalhas de ouro, né, das 10 medalhas, foram conquistadas no atletismo. Um excelente desempenho da Itália, que foi conquistando medalhas em vários esportes, mas faltava assim as medalhas de ouro, e elas vieram, né, metade pelo menos, acabaram vindo do atletismo. Na previsão inicial, dentro dos mundiais, tudo mais, das grandes competições, a Itália havia uma previsão de 29 medalhas, né, 6 de ouro, e no entanto a Itália realmente acabou superando essas expectativas, chegando a 40 medalhas, 10 delas de ouro. A Alemanha, uma previsão de 37, confirmou o total, incrível, conseguiu o mesmo número de medalhas previstas aí de acordo com as análises de campeonatos mundiais e outras competições, porém de 15 medalhas de ouro, a Alemanha obteve apenas 10 medalhas de ouro. Eu acho que 10 medalhas de ouro, pelo que a Alemanha já foi em termos de Jogos Olímpicos, é um resultado muito fraco da Alemanha. A Alemanha precisa olhar, né, estudar o que está ocorrendo em termos de desempenhos esportivos do país, porque a Alemanha unificada, na verdade, está obtendo medalhas como se fosse a antiga Alemanha Ocidental. É como se toda a Alemanha Oriental tivesse sido anexada e não tivesse produzido nada em termos de resultados. Entretanto, quando se observam os esportes em que há essas conquistas de medalhas, por exemplo, a canoagem era um esporte de domínio da Alemanha Oriental. Então a Alemanha Oriental levou essa tradição da canoagem para a Alemanha unificada. Então a Alemanha precisa realmente verificar onde que está, né, cometendo onde está deixando de ganhar suas medalhas. Lógico que eu irei fazer análises dos países, e nessas análises, né, poderemos chegar a esses resultados. Já falei da Holanda, né, 39 caiu para 36, a Alemanha manteve 37, a França aí de 36 para 33, 10 de ouro, confirmou esse potencial de 10 medalhas de ouro, e esses países realmente apresentaram uma variação muito pequena do que poderia ser previsto conforme os campeonatos mundiais e o que eles realmente conquistaram. Abaixo da França aí vem o Canadá 24 medalhas, superou as expectativas de 19 medalhas, 7 de ouro, expectativa de 2, chegaram a 7. O Canadá realmente melhorou muito o seu esporte, hoje é uma força esportiva, aí um 11º lugar em número de medalhas, realmente não tem uma população grande e realmente mostra que está conectado tanto no esporte de verão, nos esportes de verão, quanto nos esportes de inverno, que o Canadá hoje também se coloca entre as 3, 4 maiores forças dos esportes de inverno. O Brasil, com o 12º lugar, o Brasil havia uma previsão de 20 medalhas e 3 delas de ouro. O Brasil conseguiu um grande resultado nesses Jogos Olímpicos, foram 21 medalhas, 7 delas de ouro, um resultado fantástico. Medalha de ouro na ginástica feminina com a Rebeca Andrade, medalha de ouro com a Ana Marcela Cunha na natação, na maratona aquática, a medalha de ouro do futebol, bicampeão
olímpico, o bicampeonato da Kaena Kuntz e da Martine Grael na vela. Enfim, o Brasil teve o boxe com uma medalha surpreendente, uma medalha de ouro, se bem que teve a medalha de ouro da Beatriz Ferreira no Campeonato Mundial de 2019, 2020, 2018, não lembro direito. Aí eu tenho que olhar lá se foi 2019, se foi 2018. E com isso, o Brasil teve aí um grande resultado nesses Jogos Olímpicos, 7 medalhas de ouro, igualou o total de 2016 do Rio de Janeiro, e esse total de 21 medalhas também superou o total de 19 medalhas dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. De negativo, vamos dizer assim, uma campanha muito fraca no judô, né, com apenas 2 medalhas, e também o voleibol de praia, né, e o vôlei masculino de quadra acabaram, de certa forma, decepcionando, porque essas medalhas poderiam ter sido, vamos dizer, umas 24 medalhas. O Brasil poderia, inclusive, ter batido, né, subido aí no Canadá e ficado em 11º lugar. Mas, de certa forma, confirmou as expectativas, né, com 20 medalhas, obteve 21, uma a mais, e uma melhoria aí em termos de medalhas de ouro, chegando a 7 delas de ouro. A Nova Zelândia, 17, no total 6 de ouro, segundo os campeonatos mundiais, manteve de certa forma o seu favoritismo, talvez tenha sido a melhor campanha da história da Nova Zelândia em Jogos Olímpicos. Isso precisamos fazer uma análise individual dos países, mas a Nova Zelândia realmente teve uma atuação de destaque dentro desses Jogos Olímpicos, e um grande destaque a Liza Carrington, com 3 medalhas de ouro na canoagem, acabou sendo um dos grandes nomes do país. E também a conquista da medalha de ouro, né, no rugby feminino. A Hungria, tradicional, a Hungria já foi uma grande força do quadro de medalhas, conseguia ficar entre os 4 ou 5 primeiros colocados, agora já está num papel, um desempenho mais tímido, mas ainda se valendo dos grandes desempenhos da canoagem, de medalhas que surgem da esgrima, que surgem na natação. Teve um destaque o Aro Shilag na esgrima, conquistou o tricampeonato olímpico na prova individual de sabre, então acabou sendo um dos grandes destaques o Christoph Milak na natação, campeão nos 200 borboleta. A Hungria, enfim, teve um bom desempenho nesses Jogos Olímpicos, mas já não é mais a grande força que foi em outras épocas. 20 medalhas, considerando o total de medalhas que hoje é distribuído nos Jogos Olímpicos, realmente a Hungria fica abaixo dos padrões dela, né, dos anos 60, dos anos 50, principalmente em 1952, teve uma grande atuação com a conquista de 42 medalhas, 16 delas de ouro, foi um grande feito da Hungria naquela época. Foi a 3ª colocada no quadro de medalhas, no total em medalhas de ouro, e realmente a Hungria está longe daqueles tempos. O curioso é que ficou aqui em 14º lugar, como ficaria, né, dentro da análise ali dos campeonatos mundiais, das competições, no início de 2020. Também havia essa previsão, 19 medalhas, 7 de ouro, portanto a Hungria confirmando aí um certo favoritismo. A Coreia do Sul, 24 medalhas, 10 de ouro, obteve, né, apenas 26 de ouro. A Coreia do Sul teve um desempenho mais tímido, não foi a grande força que costumava ser nas provas de tiro ao alvo, né, principalmente com o Jin Jong-go, que dominou, foi tricampeão na prova de pistola livre. Também na esgrima não teve assim, os grandes resultados que costumava ter, lógico, venceu o título por equipes no sabre, mas ficou, né, deixou a desejar também. E no taekwondo, a Coreia do Sul não obteve nenhuma medalha de ouro, que foi realmente uma grande surpresa. Né? Taekwondo que acabou dominado por países da antiga Iugoslávia e da antiga União Soviética. A Ucrânia obteve 19 medalhas, né? Uma a mais ali da análise do que era previsto para a Ucrânia, entretanto conquistou apenas uma medalha de ouro. Foi um resultado assim, tímido, uma medalha de ouro na luta greco-romana com o Zambeleniuk, e realmente a Ucrânia precisava retornar aos tempos lá dos anos 90, quando obtinha 23 medalhas, lá em Atlanta, 9 de ouro, tinha uma estrutura mais forte. Ainda assim, né, com uma medalha de ouro, 6 de prata, 12 de bronze, 19 medalhas,
conseguiu se colocar, né, entre os 16 países com maior número de medalhas. Ainda precisa melhorar, mas de certa forma não mudou a sua posição em relação ao que obteve nos campeonatos mundiais até 2020. A Espanha, 20 medalhas, caiu ali para 17, mas pelo menos dentro do previsto. Uma de ouro, pulou para 3, né? Conquistou 3 de ouro, um pouco acima do que era previsto em termos de medalhas de ouro, mas deixando a desejar um pouco no total. Ainda assim, considerando que a Espanha foi um país que demorou muito para ter assim, uma certa significância esportiva, principalmente, né, conquistava até os Jogos de 92 em Barcelona, a Espanha tinha 30 medalhas e 5 ou 6 de ouro, e só naqueles Jogos Olímpicos de Barcelona a Espanha obteve 22 medalhas, 13 delas de ouro, deu realmente um grande show naqueles Jogos de Barcelona. E a partir de então, a Espanha passou a ser um país que conquistava sempre mais de 10 medalhas em Jogos Olímpicos, passou a ser um país assim com muita representatividade em termos de quadro de medalhas. Cuba conseguiu aí, né, vamos para essa outra parte aqui da tabela, né? Cuba conquistou 15 medalhas, 7 delas de ouro, melhorou em relação ao Rio de Janeiro, aos Jogos do Rio de Janeiro, e dentro das previsões havia mesmo essa previsão aí de 14 medalhas, 6 de ouro para os cubanos. Os cubanos acabaram conseguindo aí confirmar um pouco desse favoritismo, e o grande resultado de Cuba foi a conquista de 2 medalhas de ouro na luta greco-romana, principalmente com o superpesado Mijaíl López conquistando o bicampeonato, e também a conquista, né, por parte de Cuba de 4 medalhas de ouro nas 8 categorias do boxe masculino. Esses foram os resultados significativos de Cuba. E a outra medalha de ouro que completa esse total de 7 medalhas de ouro para Cuba foi uma heróica medalha também na canoagem masculina, na canoa dupla, 1.000 metros, prova em que o Brasil ficou em 4º lugar. Então, os cubanos tiveram um desempenho, né, dentro do previsto, e até superaram um pouquinho até a expectativa, mas né, não chega próximo do grande resultado que foi também em 1992, assim conforme a Espanha, em Barcelona, quando Cuba conquistou 31 medalhas, 14 delas de ouro, sendo 7 conquistadas apenas no torneio de boxe. Então, 7 de ouro. Então, realmente, Cuba já teve um passado melhor dentro dos Jogos Olímpicos, mas ao menos conseguiu melhorar sua campanha em relação aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A Polônia teve um desempenho um pouco acima do que produziu, né, nos campeonatos mundiais, o que era previsto para a Polônia. 12, conquistou 14 medalhas, 4 de ouro. Não é um grande resultado para a Polônia, que já foi muito forte no esporte, lá nos anos 60, nos anos 70. Ainda assim consegue manter um atletismo muito competitivo, venceu as 2 provas de martelo, venceu a marcha de 50 km, outra medalha de ouro da Polônia, não me recordo agora, assim, num primeiro momento, mas a Polônia teve também um bom resultado, né, um pouco acima do que era previsto, mas né, o país também, assim como a condição de Cuba, Ucrânia, Hungria, são países que já tiveram resultados mais significativos dentro dos Jogos Olímpicos. A Suíça também teve um bom resultado, 13 medalhas, 3 de ouro, superou a expectativa em termos de total de medalhas. Medalhas de ouro de 4, ficou com 3, está dentro ali de uma margem, né, de erro. A Turquia, por sua vez, esperava aí 17 medalhas, 2 de ouro, teve uma grande campanha, grandes resultados. Entretanto, a conquista de 13 medalhas, karatê, taekwondo, luta, né? A Turquia tem assim tem apresentado o boxe feminino tem apresentado uma certa variedade, principalmente os esportes de combate, e também vem conseguindo bons resultados. Lógico, não é aquela força que foi nos anos 50 e 60 na luta, principalmente aquele resultado dos Jogos de 1960, quando conquistou 7 medalhas de ouro na luta, mas realmente a Turquia tem melhorado muito significativamente dentro do seu desempenho em Jogos Olímpicos. Taipei chinesa
teve um bom resultado, era esperado 10 medalhas para a Taipei chinesa, acabou superando até as expectativas, obteve 12 medalhas, foi muito significativo, consegue aí as medalhas em taekwondo, levantamento de peso, tiro com arco, vai variando os seus desempenhos, até, se não me engano, até na ginástica artística conquistou medalha, e vai se consolidando, né, como um país aí que pode chegar a uma posição intermediária até dentro do quadro de medalhas. Lembrando que no quadro de medalhas hoje tivemos 93 países conquistando medalha, foi um recorde absoluto nos Jogos de Tóquio. Então, uma posição, né, entre os 20 colocados num quadro de medalhas é bastante significativa em termos do número, né, de países aí que conseguem chegar ao pódio. A República Tcheca, com 11 medalhas, eu não estou encontrando aqui na tabela paralela aqui da República Tcheca. A República Tcheca superou as expectativas, né? Uma expectativa de 7 medalhas, 3 de ouro, obteve 11, 4 de ouro, bem significativo. A Dinamarca também, havia uma expectativa de 10, 2 de ouro, conquistou 11, 3 de ouro, também superou as expectativas. O Quênia, por sua vez, acabou caindo, né? O Quênia, 12, 6 de ouro, né? Cai para 10, mais 4 de ouro, principalmente sofrendo aí uma forte ação de Uganda nas provas de meio fundo e fundo, que vem aí abalando um pouco o desempenho de Etiópia e Quênia nessas provas, até porque o Marrocos, que era uma outra força, conquistou realmente apenas a medalha ali dos 3.000 metros por obstáculo e mais nada dentro desses Jogos Olímpicos. A Jamaica teve um resultado muito significativo no atletismo feminino, só que já não conta mais com um atletismo masculino, assim, uma figura como o Usain Bolt em sua equipe. Entretanto, as mulheres conseguiram um grande resultado, venceram o revezamento 4x100, venceram as provas de 100 e 200 metros, os 110 com barreira surpreenderam, né, o Hansley Parchment surpreendeu, né, o Grant Holloway dos Estados Unidos e garantiu a medalha de ouro. Com isso, a Jamaica manteve um certo padrão, apesar de não ter mais o grande Usain Bolt em sua equipe. 9 medalhas, uma certa previsão, 3 de ouro, obtiveram 9, confirmaram as 9, 4 delas de ouro. Então, essa faixinha amarela aqui é porque manteve o total que era, de certa forma, prevista. A Suécia de 10 para 9, uma previsão de 3 de ouro, conquistou 3 de ouro. A Sérvia, havia uma previsão um pouco melhor, 12 medalhas, 3 de ouro, obteve 9, também 3 de ouro, certo, assim, dentro de uma certa variável. A Noruega também confirmando sua força, suas expectativa de 8 medalhas, uma de ouro, aí obteve 8, 4 de ouro. 2 grandes resultados da Noruega foram as conquistas do Karsten Warholm nos 400 metros com barreira, quebrando o recorde mundial com 45,93 ou 45,94, e também o Jakob Ingebrigtsen na prova dos 1.500 metros. Foram os 2 grandes resultados da Noruega. E a Noruega também venceu, né, o voleibol de praia masculino, conquistou a medalha de ouro. E a outra medalha de ouro da Noruega, não estou me lembrando agora no momento, mas realmente a Noruega teve uma boa participação. Até porque a Noruega, o forte da Noruega são os Jogos Olímpicos de Inverno, onde ela é a grande potência mundial, né? Na última Olimpíada de Inverno, nos últimos Jogos, em Pyeongchang, na Coreia do Sul, os noruegueses obtiveram 39 medalhas. Então, por aí já se percebe qual é, né, o grande destaque, né, em termos de esporte, qual é a área, né, o setor, vamos dizer assim, os Jogos de Inverno, onde a Noruega se destaca. A Croácia também, havia uma previsão aí dentro de um total de 8 medalhas, 3 de ouro. Ela simplesmente confirmou toda essa previsão. A única exceção foi que a conquista em 7 provas e não em 8. E isso ocorreu por causa da disputa no tênis, agora na dupla masculina, onde a Croácia conseguiu medalha de ouro e medalha de prata. Foi um grande resultado da Croácia nesses Jogos Olímpicos, essa conquista. A Geórgia também, aí, 8 medalhas, 3 de ouro, uma expectativa de 3 de ouro, conquistou 8 medalhas, 2 de ouro. Uma delas eu não lembro onde que foi essa conquista. Foi
foi no judô masculino. Realmente, o judô masculino da Geórgia teve um grande resultado. O Lasha Bekauri conquistou uma medalha de ouro. A Geórgia ainda obteve mais 3 medalhas de prata. Infelizmente não tem um judô feminino forte para poder ter uma equipe mista forte, mas está procurando desenvolver o seu judô feminino para, quem sabe, no futuro poder fazer frente a Japão, França, Rússia e outros países aí que se destacam por equipes. E também o Lasha Talahadze no levantamento de peso, com um total de 488 quilos, 223 de arranque, 265 de arremesso. Realmente foi um resultado surpreendente, um resultado até esperado para quem vê para quem conhece essa sequência de resultados dele, mas realmente um resultado absurdo. E por causa das limitações, por países cumprindo suspensões no levantamento de peso, ele teve uma competição até mais fácil, nesses Jogos Olímpicos. O levantamento de peso, realmente, os resultados foram fracos, a modalidade está muito desmoralizada por causa dos casos de doping que teve aí em 2008, principalmente 2008 e 2012, que resultaram em várias desclassificações e, com isso, em sanções nas grandes potências, e elas não podendo participar dos Jogos Olímpicos porque estão cumprindo suspensões por parte da federação. O Cazaquistão foi uma grande decepção. O Cazaquistão teve a conquista era uma previsão de mais de 10 medalhas, talvez 13, 2 de ouro. Em ouro tudo bem, não havia assim uma grande, talvez medalhas no boxe mesmo, que garantiriam o ouro do Cazaquistão, mas realmente 8 medalhas de bronze para o Cazaquistão foi um resultado em termos de, tanto no total, talvez o total, tudo bem, pudesse ter sido 8 medalhas, mas nenhuma medalha de ouro, nenhuma medalha de prata. Realmente é um resultado muito fraco para o Cazaquistão. O Irã também ficou um pouco abaixo do que era esperado, uma expectativa de 10 medalhas, 4 de ouro, principalmente pelo ingresso do karatê como modalidade olímpica. Embora o Irã estivesse cumprindo suspensão no levantamento de peso, ainda assim o Irã conseguiu salvar aí um total de 7 medalhas, 3 delas de ouro, uma medalha de ouro também no tiro ao alvo, uma no karatê, medalhas inéditas aí para o Irã, a outra medalha na luta greco-romana. Então foram as medalhas que fecharam aí as vitórias do Irã, ficou um pouco abaixo também do que era previsto. A Bélgica teve um resultado, deixa eu subir um pouco mais, também teve um resultado acima das expectativas. Havia expectativa de 6 medalhas, lógico que isso acaba variando, mas a Bélgica teve um bom resultado, 7 medalhas, 3 de ouro, 1 de prata, 3 de bronze. Um destaque para Nafissatou Tian, que conquistou a vitória no heptatlo, o bicampeonato, se não me engano. Realmente a Bélgica aí cumprindo o papel dela, que era esperado dela. A Bielorrússia, um desempenho muito fraco. A Bielorrússia acabou sendo uma decepção. Aí obteve a medalha de ouro só na prova da ginástica de trampolim masculina, com o Litvinchuk, conquistou a medalha de ouro masculina. E teve a grande decepção, que foi a canoagem. A canoagem feminina, pelo menos da Bielorrússia, tinha uma cotação para obter umas 3 medalhas, obteve apenas uma medalha de prata. A Bielorrússia poderia ter feito um melhor papel nesses Jogos Olímpicos. A Índia, com 7 medalhas, é um bom resultado para os padrões da Índia, é um país que está buscando sua evolução esportiva. Entretanto, as expectativas em torno da Índia ultrapassavam a conquista de 10 medalhas no total, mais de 10 medalhas no total. Entretanto, a Índia acabou decepcionando no tiro ao alvo, tinha uma boa cotação nas provas de tiro, dominou as etapas de Copa do Mundo, era cotada para ter um bom resultado, mas acabou realmente decepcionando, não obteve medalha no tiro ao alvo, e isso acabou comprometendo toda a participação da Índia. Entretanto, a Índia teve conquistas em esportes diversos, e também a conquista da medalha de ouro do lançamento de dardo com o Neeraj Chopra foi um resultado brilhante do atletismo indiano, e quem sabe possa abrir aí uma nova etapa, uma nova era no esporte indiano. A Áustria, com 7 medalhas, 1 de ouro, 1 de prata, 5 de bronze, também superou as expectativas. A Áustria tinha aí
dentro do ciclo olímpico, né? Não consigo nem encontrar a Áustria. A Áustria tinha o quê? Uma medalha? Expectativa de uma medalha? Não consigo encontrar. Aqui, ó, 2 medalhas, uma de prata e uma de bronze. E, no entanto, a Áustria conseguiu aí um grande resultado, 7 medalhas, uma de ouro, uma de prata. Eu não me lembro no momento. Não me lembro agora no momento onde que foi essa medalha de ouro da Áustria. Mas realmente um resultado muito expressivo da Áustria, perto do que era esperado. O Azerbaijão teve um resultado fraco. O Azerbaijão ver o Azerbaijão, onde está o Azerbaijão aqui? Nos campeonatos mundiais, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, teve um resultado muito bom. Eram esperadas 7 medalhas do Azerbaijão, tudo bem, está marcadinho aqui de amarelo, né, que ficou dentro do previsto, mas uma queda muito grande em relação aos Jogos do Rio de Janeiro, e também, né, não houve a conquista de nenhuma medalha de ouro pelos atletas azeres. O Azerbaijão, nesses jogos, ficou um pouco abaixo do que se esperava em termos de resultados. A Bulgária também teve participações fraquíssimas nos últimos Jogos Olímpicos, tinha a expectativa, 3 medalhas, 4 medalhas, acabou superando essas expectativas, somando 6 medalhas, 3 de ouro, mas não é nem de longe o que a Bulgária já produziu no esporte olímpico. A Bulgária já foi a 5ª força olímpica na história. Realmente, a Bulgária caiu muito. Para se ter uma ideia, nos Jogos Olímpicos de Seul, né, que foi um grande destaque da Bulgária, os búlgaros conquistaram 35 medalhas, 10 delas de ouro, e ficaram em 5º lugar no total de medalhas. E aqui, ó, 39º lugar nesses Jogos Olímpicos de Tóquio. E ainda superando as expectativas, para se perceber o quanto a Bulgária caiu, né, no esporte olímpico. Hong Kong, 3 medalhas, uma medalha, acabou superando as expectativas, conquistando 6 medalhas, uma de ouro, uma medalha de ouro histórica na esgrima, surpreendente no florete masculino individual. Realmente foi algo surpreendente essa conquista de Hong Kong na esgrima masculina. E também a conquista de 6 medalhas coloca, né, Hong Kong pelo menos entre os 40 do mundo em termos de esporte. O Egito também superou as expectativas. O Egito tinha ali apenas uma medalha de ouro, conquistou essa medalha de ouro nesses Jogos Olímpicos, foi conquistado no karatê feminino e ainda conseguiu chegar ao pódio aí, um total de 6 vezes em 6 provas. A Eslovênia obteve 5 medalhas, também superou as expectativas. A Eslovênia tinha ali apenas... Cadê a Eslovênia? Expectativas da Eslovênia. A Eslovênia não tinha conquistado... Não, tinha aqui 4, né? 4 medalhas, tal. Acabou superando as expectativas com 5 medalhas, 3 de ouro. O Uzbequistão acabou sendo uma decepção. O Uzbequistão, que no Rio de Janeiro teve um desempenho fantástico, foi a melhor nação no boxe. E agora, nesses Jogos Olímpicos de Tóquio, ficou abaixo do que era previsto para ele, né, para o país Uzbequistão. Tinha 8 medalhas de previsão, acabou conquistando apenas 5 medalhas, embora 3 delas de ouro. Uma foi no boxe, a outra foi no taekwondo, né? E a outra medalha, onde que foi para o Uzbequistão? Acabou sendo 3 de ouro, não estou me lembrando onde foi a outra medalha de ouro do Uzbequistão, mas conquistou uma no taekwondo e uma no boxe, né, das que eu me lembro. Na luta, não conquistou na luta, né? Então não me lembro se conquistou, mas ficou aí com 3 medalhas de ouro o Uzbequistão. A Indonésia a Indonésia superou as expectativas, teve aí a conquista de apenas 3 medalhas, né, dentro ali do que poderia produzir, acabou chegando a 5 medalhas, uma de ouro também, um desempenho acima do previsto. A Colômbia, que melhorou muito o seu esporte, né, de um tempo para cá, mas, né, acabou se comprometendo, teve um desempenho fraco no levantamento de peso, por exemplo. 7 medalhas, né, como previsão, a Colômbia acabou ficando aí apenas com 5 e também nenhuma de ouro.
A República Dominicana melhorou seu desempenho, 5 medalhas, melhorando perto do que era previsto. A República Dominicana tinha uma medalha, né, de previsão, chegou aí a um total de 5, também um resultado significativo. A Grécia, de 5 esperadas aqui, 45º, 5, 2 de ouro e tal, acabou obtendo 4, também dentro da variação. Uganda teve a melhor campanha de sua história, um resultado brilhante de Uganda. Uganda que teve o Joshua Cheptegei, né, campeão da prova dos 5.000 metros, obteve medalha também nos 10.000, teve a medalha também do Kiplimo e venceu a disputa dos 3.000 metros com obstáculo. Foi uma atleta de Uganda que venceu a prova feminina. Uganda, portanto, superou as expectativas. Havia aí uma expectativa de 2 medalhas, acabou chegando a 4 e teve o melhor desempenho de sua história. E com isso mudou também a dinâmica das provas de fundo do atletismo. Acabou entrando no espaço da Etiópia, que ficou aqui em 55º, com 4 medalhas, 1 de ouro. Uganda teve um desempenho melhor do que a Etiópia no atletismo. Isso realmente abala um pouco, afeta um pouco a estrutura da Etiópia, que, né, tem agora, além do Quênia, tem em Uganda um adversário aí de peso. A Irlanda ficou abaixo do que era esperado, tinha expectativa de 6 medalhas, né, isso no início de 2020. Lembrando que esse quadro aqui do lado esquerdo é um quadro realizado com as competições até o início de 2020. Depois tivemos a Covid, houve toda uma mudança na dinâmica das provas. As ginastas da Rússia, por exemplo, viraram ginastas sêniores, né? Atletas acabaram cumprindo suspensão de doping. Então, houve uma mudança, lógico, surgiram outros atletas e mudou um pouco essa dinâmica. Israel também teve uma boa participação olímpica, a melhor participação da história de Israel. Estava aqui com 3 de bronze como previsão, conquistou um total de 4 medalhas, 2 de ouro e 2 de bronze. Uma dessas medalhas de ouro de Israel foi na ginástica artística, um grande resultado de Israel. O outro resultado de Israel, estou tentando lembrar, foi na ginástica também, com o Artyom Dolgopiat, que venceu a prova de solo, venceu os exercícios de solo. Então, Israel conquistando 2 medalhas de ouro em provas de ginástica. E curioso ver abaixo de Israel a Romênia, que já foi uma potência da ginástica feminina, já foi uma força esportiva, já foi um país de conquistar 20 e poucas medalhas em Jogos Olímpicos. Nos boicotados Jogos Olímpicos de 1984, a Romênia obteve 53 medalhas, 20 de ouro. E ver a Romênia em 51º lugar numa edição olímpica com tantas medalhas distribuídas e tendo conquistado apenas 4 medalhas, 1 de ouro e 3 de bronze, realmente 3 de prata, realmente é um resultado muito fraco da Romênia, que também não teve grandes resultados dentro do ciclo olímpico, uma expectativa de 6 medalhas, 1 de ouro, acabou caindo aí para 4 medalhas, 1 de ouro. A Venezuela superou as suas expectativas, a Venezuela não tinha tinha 1 medalha de ouro aí de expectativa, né, que teve dentro do ciclo olímpico, entretanto, chegou aí a 4 medalhas, 1 de ouro, 3 de prata, 1 de ouro, se não me engano, no levantamento de peso feminino. Então, feminino ou masculino? Feminino. Então, foi um resultado significativo, ou foi do Equador a medalha de ouro, acho que foi do Equador, a medalha de ouro no levantamento de peso. Mas foi um resultado significativo da Venezuela, essa conquista aí de 4 medalhas. As Filipinas também tiveram uma boa atuação, ficaram dentro do previsto, 4 medalhas. A Eslováquia melhorou dentro do que era esperado, né, da Eslováquia, 1 medalha de ouro. A Eslováquia conseguiu aí 4 medalhas, também um resultado fraco para a Eslováquia, né, mas ainda assim um pouco superior ao que era esperado. A Etiópia caindo bastante, a Etiópia já tinha resultados mais significativos aqui, a Etiópia 8 medalhas, 1 de ouro, 5 de prata, né? Acostumou-se a conquistar esse total de medalhas, entretanto o fator Uganda acabou prejudicando muito a equipe etíope. Portugal
ficou dentro do previsto, aí 4 medalhas, teve a medalha de ouro no atletismo com Pedro Pablo Pichardo, né, o cubano naturalizado, um bom resultado de Portugal, 4 medalhas, dentro aí do que costuma produzir. A Armênia também, dentro do previsto, mas não obteve nenhuma medalha de ouro. É um país que poderia ter tido um desempenho melhor no levantamento de peso se os seus competidores não estivessem cumprindo suspensões por doping. Então a Armênia, né, poderia ter se saído melhor. A Mongólia melhorou perto do que havia produzido e que era esperado, aí 4 medalhas, eram esperadas 2, né, dentro daquela previsão. O México se manteve aí com suas 4, curiosamente 4 de bronze. O Equador acabou superando as expectativas, chegando a 2 medalhas de ouro, 2 medalhas de ouro históricas, né? Uma no levantamento de peso e outra no ciclismo de estrada. Realmente um grande resultado para o Equador. O Catar, dentro aí da previsão de 3 medalhas, mas conquistou 2 de ouro, finalmente. Essa Barchin do Catar conseguiu a medalha de ouro no salto em altura, dividiu posição com o Gianmarco Tamberi da Itália, e o Catar também com o Fares Shelbach conseguiu a medalha de ouro do levantamento de peso, um resultado muito significativo para os catares. A África do Sul ficou num desempenho abaixo das expectativas, apenas 3 medalhas, uma de ouro, poderia produzir mais resultados. A medalha de ouro da África do Sul foi a Tatiana Schoonmaker na prova da natação, né? Agora que eu me lembrei. Também um grande resultado. O Quirguistão ficou um pouco acima do que era previsto, tinha aí a possibilidade de uma medalha, obteve 3 nas provas de luta, um resultado significativo, só que o Quirguistão precisa realmente melhorar um pouco mais para, né, ter um peso maior dentro dos Jogos Olímpicos. A Aizulu Tinimbekova era candidata à medalha de ouro, podia conquistar até a medalha de ouro, mas acabou sendo superada por uma competidora do Japão. A Argentina conquistou 3 medalhas apenas, um resultado fraco, todos em esportes coletivos, mas ainda superou, né, o que havia produzido no ciclo olímpico até 2020. San Marino acabou sendo uma grande surpresa, não chegou a ser surpresa porque as medalhas eram esperadas, as medalhas do tiro ao alvo, mas ainda obteve medalha na luta, né, e 2 no tiro ao alvo. É um resultado muito significativo para San Marino, que é um país aí, parece que com menos de 100 mil habitantes. E conquistar 3 medalhas dentro dos Jogos Olímpicos realmente tem um grande significado. As Bahamas, uma expectativa de 3 medalhas, ganhou 2 de ouro, 2 resultados brilhantes do Achal Miller nos 400 metros e também esqueci o nome dele, o Gardner, né, Steven Gardner, vencendo a prova masculina. Bahamas se firmando, né, como um país aí de resultados significativos dentro do atletismo. O Kosovo obteve 2 medalhas de ouro no judô feminino, superou também as expectativas. A Tunísia, que não havia conquistado nada dentro do ciclo olímpico, em termos assim, de ter expectativa de medalha, surpreendeu com a vitória na prova masculina dos 400 metros estilo livre. A outra medalha parece que veio do taekwondo. A Estônia ficou dentro ali do esperado, uma medalha de ouro, uma de bronze, uma medalha de ouro muito significativa, que foi a prova na prova de esgrima feminina, na espada por equipes. A Estônia conquistou essa medalha de ouro, um grande resultado da Estônia, que sempre teve uma equipe forte, tem bons atletas, né, na prova de espada. Entretanto, chegava nos Jogos Olímpicos e não conquistava nada. Um atleta, o Novosilov, era um forte candidato na espada masculina, sempre ali favorito a chegar à medalha, nunca conquistou nada. E agora, pelo menos, a Estônia conquistou essas 2 medalhas na esgrima feminina. As Ilhas Fiji superaram a expectativa, confirmou o ouro masculino no rugby, mas também obteve uma medalha de bronze no feminino, muito significativo. A Letônia também superou as expectativas, incluindo com a medalha de ouro no basquetebol masculino 3x3. A Tailândia ficou abaixo da expectativa, conquistando apenas 2 medalhas, uma de ouro, uma de bronze. Tinha aí
uma expectativa aí de 3 medalhas, vamos dizer assim. Outros países que superaram as expectativas, a Jordânia com 2 medalhas, creio que ambas no taekwondo, aí preciso confirmar, mas a Jordânia, não, talvez uma no boxe, não me lembro. Uma eu sei que foi no taekwondo. A Malásia, aí 2 medalhas, também superando expectativas. A Nigéria, que é um país com muita população, tem um potencial enorme, só que não investe, né? Então, esses países precisam realizar um investimento maior para, né, atingir, assim, pelo menos resultados dentro da potencialidade desses países. A Finlândia também é um resultado muito fraco, 2 medalhas de bronze, mas a Finlândia, lembrando, a Finlândia tem um desenvolvimento melhor nos esportes de inverno, mas, né, a Finlândia já foi uma grande potência olímpica, uma grande potência esportiva, lá nos anos 20, nos anos 30, quando tinha os finlandeses voadores do atletismo, né, a grande geração de Ville Ritola e Paavo Nurmi. Depois a Finlândia ainda teve outros grandes resultados, né, o Lasse Viren no atletismo, e o Pert Karpinen no remo, fortíssimos lutadores de estilo greco-romano principalmente. Então a Finlândia tem uma história muito maior, né, do que essas 2 medalhas de bronze. Bermuda conseguiu finalmente sua medalha de ouro com a Flora Duff na prova de triatlo feminino. Era uma atleta candidata a pódio, não sei se aqui havia essa expectativa, porque ela dominava o cenário, o circuito mundial, mas no mundial parece que não havia produzido resultado significativo. Porém, chegou nos Jogos Olímpicos e conseguiu essa medalha de ouro. O Marrocos conquistou apenas uma medalha, ficou abaixo das expectativas, né, em termos de total de medalha, só que foi uma medalha de ouro muito significativa que foi conquistada na prova dos 3.000 metros com obstáculos, conseguindo colocar fim ao domínio queniano que durava desde 1968. Porto Rico conquistou uma medalha de ouro no atletismo também, um grande feito da Jasmine Camacho, na prova dos 100 metros com barreira, na prova feminina. Né? Porto Rico ficou aí, esperava uma medalha, obteve essa medalha. Outros países, o Bahrein teve um resultado abaixo do que se era esperado dele. Cadê o Bahrein? Tem aí 3 medalhas, uma de ouro, 2 de bronze e tal. Teve apenas uma medalha de prata. A Lituânia também uma grande decepção. Só a medalha da Laura Asadauskaite na prova do pentatlo moderno. O Andrius Gudzius no lançamento de disco foi uma decepção, né? Poderia chegar a uma medalha com seus melhores resultados, no entanto acabou, né, ficando fora do pódio. A Namíbia conquistou uma medalha além da expectativa. A Macedônia, a Arábia Saudita conquistou medalha no karatê. A Macedônia, a medalha foi, se não me engano, no taekwondo. A Namíbia no atletismo feminino. O Turcomenistão no levantamento de peso feminino. Então esses países superaram as expectativas. Botsuana e Burkina Faso, né, esqueci o nome do atleta de Burkina Faso, também conquistando, eu confundo com a Zango, Fabrice Zango, de Burkina Faso, conquistando aí sua medalha, confirmando. Gana obteve uma medalha de bronze no boxe, acabou, né, superando a expectativa. A Granada, com o Kirani James, obteve a 3ª medalha na prova de 400 metros, um feito fantástico do Kirani James, talvez seja o único atleta com 3 medalhas nessa prova. Costa do Marfim ficou abaixo das expectativas, tinha expectativas melhores, ficou aí com uma medalha, podia ser 2. O Kuwait com a medalha do tiro ao alvo. A Moldávia, só a medalha da canoagem. Eu acho que é muito pouco para a Moldávia, um país que teve toda a estrutura soviética, né, por trás ali das repúblicas. A conquista de uma medalha de bronze realmente é um resultado muito fraco. E Síria, com uma medalha de bronze se não me engano, acho que foi também no taekwondo, foi no boxe, não lembro, também aí poderia produzir melhores resultados. São países com grande potencial, só que precisam, né, desenvolvê-los, né, desenvolver esses potenciais. Bem, essas são as previsões, né? Por exemplo, Singapura não obteve medalha. Argélia, aqui, que não obtiveram medalha. Eu vou colocar até numa letra vermelha claro. Singapura,
Argélia não obteve medalha nesses Jogos Olímpicos. Quem mais? O Chipre não conquistou medalha. O Chile também não obteve medalha. O Chile não obteve medalha. Os outros países, né, acho que não houve mais decepção. Todos eles conseguiram medalhas, né, todos esses que estavam nesses quadros chegaram ao pódio. Entretanto, esses daqui, né, Chile, Chipre, Argélia e Singapura, não conquistaram medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, os países em verde são os países que superaram as expectativas em termos de total de medalha. Os países em amarelo encaixaram a expectativa no total. E esses países em rosa, ou vermelho, vamos dizer assim, foram os países que ficaram abaixo do que esperavam, né? Então, aqui na linha de cima, houve uma certa decepção dos países. Nessa linha central, os países superaram as expectativas conforme, né, a análise que eu havia feito antes, né, ali no início de 2020. Esses outros países confirmaram a expectativa ou decepcionaram. Nessa outra faixa, um grupo de países que superou, né, as expectativas. E aqui uma alternância, né, entre quem superou a expectativa e quem ficou abaixo. E aqui, nesse centrinho aqui, né, do 53º ao 62º, um predomínio de países que conseguiram resultados dentro do esperado. Aqui, um resultado assim positivo, né, dos países, apenas assim Bahamas não conseguiu superar as expectativas. Aqui, muitos países que não haviam sequer conquistado medalha aqui dentro, né, não entravam dentro das previsões do ciclo olímpico, entretanto conseguiram essas medalhas. Então, no fundo aqui da tabela, um predomínio verde, né, do países que acabaram superando as expectativas. Aqui no meio, países confirmando expectativas. Aqui uma alternância de países confirmando expectativas ou superando expectativas ou ficando abaixo dessas expectativas. E aqui também, nesse quadro, países, aqui do 34º ao 40º, um predomínio de quem superou expectativas. 25º ao 33º, países que confirmaram expectativa ou decepcionaram. Acima do 11º ao 24º, a maioria acabou superando as expectativas. E do 10º ao 1º, a maioria dos países acabou ficando abaixo das expectativas. Apenas Rússia, Reino Unido e Itália acabaram superando essas expectativas. Bem, vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, blogs Geografia Olímpica, Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio, Facebook Pesquisa Olímpica, Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio. Depois eu faço ainda análises dos esportes individualmente e também farei as análises dos países. Inclusive já tenho feito aí os quadros de medalhas analíticos, né, que eu chamo de quadros de medalhas analíticos. Vou mostrar aqui, um quadro dos Estados Unidos, por exemplo, né, eu ponho a posição, o país, o total de medalhas, onde foi ouro, prata, bronze e outras duas divisões. O número de provas em que conquistou essas medalhas e em quantas divisões conquistou essas medalhas, né? Aqui, por exemplo, essas divisões: M masculino, F feminino, X prova mista e A prova aberta. A prova mista é onde é obrigatória a participação masculina e feminina em conjunto. A prova aberta é onde não há determinação que tem que ser masculino ou feminino, é o que acontece com o hipismo. Tudo bem? Aqui entra na prova do X, né, na mista, entram os revezamentos mistos da natação e do atletismo. Também na patinação artística, por exemplo, a dupla mista. As competições de tiro ao alvo também de duplas e também no tiro com arco são provas que entram nessa categoria de prova mista. As provas femininas e a masculina. Então aí tem o número de divisões. Por exemplo, atletismo masculino é uma divisão, natação masculina é outra divisão, canoagem masculina é outra, canoagem feminina é outra, então por assim vai. E tivemos, portanto, os Estados Unidos
aí com 113 medalhas, 39 de ouro, 41 de prata, 33 de bronze, conquistadas em 102 provas e num total de 37 divisões, masculino, feminino, misto e aberto. Então, farei essas análises posteriormente, vou analisar cada país depois. Então, espero que tenham gostado, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, os blogs, Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook, com Pesquisa Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio. Espero que tenham gostado, obrigado e até um próximo vídeo.